Alô, boa tarde, você está no canal Professor Belei, dia 4 de janeiro de 2021. Pois é, um erro de cálculo do Irã pode deixar o presidente Trump na presidência por muito tempo. Muito tempo. Independentemente de todo o problema que Trump tem pela frente lá nos Estados Unidos. Acontece que o Irã está colocando as manguinhas de fora, apostando tudo que a posição em que deixar o seu cavalo no tabuleiro agora será a posição em que ele permanecerá nos próximos anos de Biden. Sim, porque o Irã ajudou a eleger Biden e aposta todas as fichas naquele cavalo. Mas eu falava do cavalo do xadrez. Apostando em Biden, o Irã acredita que apostou na política de Barack Obama. Portanto, toda a sua aventura nesses últimos dias visa colocar o cavalo do tabuleiro de xadrez numa posição confortável para os próximos anos. Tudo isso porque pensam os ayatolás, Trump não teria coragem de cortar-lhes as asinhas. Porque afinal, o Irã já apostou nisso no passado bem recente e deu certo. O Irã estava bastante saidinho entre 2018 e 2019. Chegou a sonhorar-se do Golfo de Omã. Ou melhor, chegou a controlar o Golfo Pérsico, inclusive os petroleiros gigantescos que passavam por ali sentiam na pele a presença firme do Irã. Bem, os Estados Unidos aproximaram-se muito do Irã naquele entonces, como dizem os espanhóis, e drones começaram a sobrevoar, muito próximos ao país dos ayatolás. Até que os ayatolás simplesmente puseram abaixo um drone norte-americano, mas fizeram mais do que isso. Atacaram as duas maiores refinarias do mundo, do país, talvez um dos mais aliados dos Estados Unidos no Golfo, no Oriente Médio. As refinarias da Arábia Saudita. Fizeram o que fizeram porque tinham certeza. Donald Trump, nesses primeiros 4 anos, não entrará em guerra. A guerra ficou no campo da retórica, mas nenhuma bomba foi jogada dos porta-aviões americanos contra o Irã. Os iranianos sabiam que um perigo de Trump, o perigo Trump, seriam nos próximos 4 anos. Porque aí, como pensam os ayatolás e também os chineses, o último período de mandato de Trump é todo ele dedicado à política externa, já que ajeitou e muito bem a sua casa. Aconteceu mesmo de Donald Trump estar ali bem próximo de apertar o botão e acionar uma guerra contra o Irã. Não deu certo para aqueles que esperavam, sim, ver a força dos ayatolás diminuir e bastante a partir de um conflito com os Estados Unidos. Trump recuou e o Irã andou até se acalmando um pouco, mas nos últimos dias está colocando as manguinhas de fora tal como fez em 2019. Antes de ontem, melhor dizendo, anunciou ao mundo que está enriquecendo urânio na base dos 30%, o que permite que esse urânio seja usado numa bomba atômica, claro. Pois bem, não bastasse isso, hoje a tensão aumentou. Há pouco a France Press trouxe a seguinte matéria: a Guarda Revolucionária, o Exército de Elite do Irã, capturou um petroleiro de bandeira sul-coreana na segunda-feira nas águas do Golfo Pérsico, palco de outros incidentes de segurança e tensão nos últimos 2 anos. A Coreia do Sul respondeu à provocação enviando sua unidade antipirataria para a área. A bronca do Irã com a Coreia é muito simples, é uma questão de grana. A matéria diz: o petroleiro foi apreendido por causar contaminação ambiental química, a disputa do Irã, e levado para o porto iraniano de Bandar Abbas, segundo a Guarda Revolucionária, em seu site oficial. A France Press diz que o governo iraniano ainda não comentou o incidente com o navio sul-coreano, país com o qual
está em negociação para devolver 7 bilhões de dólares bloqueados em seus bancos por causa das sanções americanas. O recado é simples: deem-nos os 7 bilhões e nós liberaremos não só esse navio, mas os futuros que serão apreendidos por aqui, até vocês ficarem sem petróleo, ok? É mais ou menos esse o recado do Irã. Bem, mas isso aqui não é o que está causando tanta preocupação hoje de uma possível ou eventual entrada dos Estados Unidos e Israel numa guerra contra o Irã, e sim as palavras do próprio Benny Gantz em Israel. Ele disse o seguinte numa entrevista ontem à Jerusalem Post, ou melhor, no Inet.com, uma mídia de Israel. A matéria falava sobre uma eventual entrada, ou melhor, um eventual ataque de Israel contra o Irã, enquanto Donald Trump está na presidência, ainda na presidência de Donald Trump. Enquanto as tensões são sentidas na região antes da mudança iminente na Casa Branca, diz o Inet.com, o ministro da Defesa, Benny Gantz, disse que vê a possibilidade de, abre aspas, eventos acontecendo na frente iraniana, fecha aspas. Bem, depois de ter falado com o Inet.com, questionado na segunda-feira, hoje, se há uma chance da situação com o Irã estourar, Gantz respondeu que acha que há, palavras de Gantz novamente, uma chance de vermos eventos. Não sei se a situação vai explodir, disse ele. Uma erupção da situação é uma função do que acontecerá nesses eventos. Devo acrescentar, contudo, que as forças de defesa de Israel e o resto das forças de segurança israelenses estão em alerta e estão bem cientes do que está acontecendo nessa frente. Israel, claro, tem todos os motivos do mundo hoje para se preocupar com o Irã, mas está apostando que os últimos dias de Donald Trump sejam dias bastante turbulentos dentro da política norte-americana, que impeçam os Estados Unidos de uma ação. E aí vem o temor, um temor justificado, porque, como disse no começo do vídeo, o Irã, sentindo que os Estados Unidos estão de fora de uma ação, por assim dizer, na geopolítica, podem, claro, fazer de tudo para posicionar o seu cavalo muito mais próximo de Israel do que já esteve em qualquer outra época, em qualquer outro tempo. E aí o fato é que Benny Gantz, falando somente por Israel, invocando as forças de defesa de Israel, disse que, ou deixou entender que dessa vez haverá eventos, o que não aconteceu até agora, colocando a Israel numa ofensiva. Tudo isso parte de uma grande preocupação hoje por conta, claro, do vizinho Líbano. Uma matéria muito interessante saída no Memri diz o seguinte: a entrevista foi com esta bela senhora que vocês estão vendo, que isso aqui aparece no vídeo, Baria Alamudin. Ela é analista de atividades criminosas do Hezbollah em todo o mundo e também faz parte de um corpo jornalístico em língua árabe para o Reino Unido. Bem, essa senhora disse recentemente que o Hezbollah exige controle contínuo sobre os ministérios das finanças, saúde e transporte do Líbano, precisamente porque os orçamentos e poderes executivos desses ministérios multiplicam as oportunidades de ganho criminoso. O aeroporto, os portos e as fronteiras nacionais do Líbano são pontos vitais para o contrabando de armas e narcotráficos. Instituições financeiras libanesas foram sancionadas por lavagem de dinheiro para quem?
Adivinhem, para o Irã. Ela diz: desde a designação do Departamento de Estado do Hezbollah em 2018 como uma das 5 principais organizações criminosas globais, suas operações criminosas aumentaram enormemente, seguindo instruções explícitas de Teherã para ganhar dinheiro de qualquer maneira que puder para compensar o impacto das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos. Os oficiais de repressão, a repressão às drogas, têm sido surpresos ao descobrirem que redes criminosas do Hezbollah operam muitas vezes de mãos dadas com os operativos do Daesh e gangues de criminosos israelenses para alcançar esse objetivo. O Hezbollah exporta toneladas de drogas à base de anfetaminas Captagon ou Captagon em todo o Oriente Médio e na Europa, produzidas em áreas controladas pelo Hezbollah no Líbano e na Síria. Uma única apreensão em 2020 na Itália consistiu em 84 milhões de comprimidos no valor de 1,1 bilhão de euros. O Europol alerta que intensificou as atividades, que identificou que o Hezbollah intensificou suas atividades criminosas no tráfico de diamante e de drogas. Entre a África e a Europa, o Hezbollah usou suas conexões de emigrados libaneses para conquistar um nicho no comércio ilegal de diamantes, bem como em grandes operações de contrabando de armas em toda a África. Bem, é bastante preocupante isso para Israel, porque no final tudo acaba em Teherã. Teherã está se beneficiando de toda essa rede montada pelo Hezbollah no Líbano, na Europa e na África. Agora, o que mais preocupa é que grupos não muito dentro da lei, sediados em Israel, por israelenses, portanto, estão também em sociedade com o Hezbollah, na distribuição de drogas, de metanfetamina, por exemplo, para a Europa. E aí é de se supor que o Irã já se infiltrou até mesmo dentro de Israel, cooptando esses grupos de contrabandistas ou traficantes. Porque, a bem da verdade, traficante não tem fronteira ou não tem pátria. A pátria do traficante são os seus próprios negócios. Tudo isso mostra que, enquanto o mundo se preocupava com o Covidão, o único foco do Irã era chegar exatamente nessa proximidade toda com Israel. A situação está muito, muito tensa, podem ter certeza disso. Agora, o mais tenso ainda é esta aposta doida do Irã de que os Estados Unidos não farão nada, porque Donald Trump, para não pegar mal, jamais entraria numa guerra, agora faltando pouco menos de 20 dias para entregar o posto, segundo os iranianos. Estão pagando para ver um jogo muito perigoso. Estão apostando de novo numa inércia que agora não é mais o caso de se esperar tanto assim, ou de se apostar tanto assim. O presidente Donald Trump está para lá de mordido, coisa que não estava em 2019. Trump tem razões suficientes hoje para entrar numa guerra, ainda que esteja entregando o seu posto. Por quê? Porque ele próprio foi vítima de uma guerra. Ou alguém duvida que toda esta pandemia que vivemos não é ela própria uma etapa da guerra? É claro que é. E Donald Trump sabe muito bem disso. O Irã está errando nos cálculos. E isso poderá ser dramático. Não só para os iranianos, para todos nós, é claro. Até depois.